Olá a todos, Diego Dias falando dos blogs comutadores.com.br e rotadefo.com.br. No vídeo de hoje falaremos como configurar o DHCP Snooping em suítes ArubOS sem erro. O protocolo DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol, ele veio para suprir uma necessidade atribuindo endereços IP dinamicamente cada vez que um host, um computador ou um dispositivo conecta-se à rede. Imagine, por exemplo, você tendo que configurar o endereço IP, máscara, gateway e DNS toda vez que conectar-se a uma rede nova, ou toda vez que chegasse na rede da empresa. E além do mais, cada endereço IP na rede ele deve ser único. Imagine o controle, a forma como os administradores teriam que controlar cada um das máquinas do hosts que fosse atribuído IP estaticamente, sem apresentar conflito. E uma vez que esse computador é substituído ou não retorna à rede, esse IP precisaria ser liberado e esse controle também precisaria ter essa informação registrada. Então, basicamente, o protocolo DHCP ele atribui a função de um servidor DHCP a dispositivos como roteadores, esses roteadores caseiros, ou empresas, através de, muitas vezes está dentro de um servidor Windows ou de um servidor Linux, ou em grandes ambientes, temos, por exemplo, appliances como o Infoblox que fornecem o serviço de DHCP para a rede, atuando como um servidor DHCP. Toda vez que um host recebe o endereço IP via DHCP, ele é atribuído como um cliente DHCP. O DHCP utiliza o UDP para transporte, e o cliente, ele utiliza a porta 68 e o servidor utiliza a porta 67. As mensagens DHCP são iniciadas com o cliente mandando a mensagem em broadcast, um DHCP Discover. Todos os servidores DHCP na rede encaminham a mensagem de offer, uma oferta dos endereços IP. Então, tendo mais de um servidor DHCP, eu posso ter mais de uma resposta. Geralmente, temos apenas um servidor DHCP na rede para evitar esse tipo de conflito. Uma vez que o host recebe a oferta, ele faz a requisição para o servidor DHCP e ele recebe um ACK com a confirmação de que aquela transação foi aceita. Aqui uma captura dos pacotes DHCP trocados na rede, com as informações Discover, Offer, Request e ACK. Percebam aqui que no Discover ele manda sem endereço IP para o destino de broadcast, o mesmo no Request. O servidor ele faz uma oferta do endereço IP em unicast e assim como o ACK. O Transaction ID é uma informação que permite, uma vez que o host pode receber mais de uma oferta de endereços IP, ele responder ao servidor DHCP com o Transaction ID correto daquela comunicação. Ataques contra a DHCP. Os ataques contra o serviço de DHCP na rede local, eles trabalham na exaustão dos endereços IP do pool DHCP. Então, imagina uma rede que tenha, por exemplo, 250 hosts, 250 IPs liberados para os usuários da rede. Um atacante pode querer consumir, enviar diversas solicitações falsificadas para consumir todos os endereços IP daquele servidor, fingindo que está alocando através de máquinas diferentes, e aí quando os usuários legítimos chegarem na rede efetuarem requisição, não há mais endereços IPs disponíveis para oferecerem para os hosts legítimos da rede. Um outro tipo de ataque é o rogue DHCP server, onde o atacante finge ser um servidor DHCP. Então, a partir do momento que ele recebe uma requisição de um cliente de endereço IP, ele responde juntamente com o servidor DHCP legítimo para que, ao cliente receber os endereços IPs do atacante, como IP, máscara, DNS e DHCP, ele possa direcionar, e o cliente aceitar essa oferta de endereço IP, ele possa direcionar o tráfego para a máquina do atacante, como por exemplo, indicar para o host que o gateway é a máquina do atacante, ou até mesmo o servidor DNS é a máquina do atacante, e a partir daí efetuar ataques como man the middle, ou ataques de negação de serviço também, indicando endereços IPs que estão fora da rede. Tá? A falsificação de um servidor DNS pode causar redirecionamento para um servidor phishing da internet, até mesmo na resposta do DNS ele indicar um servidor para capturar dados, ou mesmo a falsificação do gateway. Um detalhe,
Existem diversas formas que é possível mitigar esses ataques contra o serviço DHCP na rede. Por exemplo, para os ataques de negação de serviço, é possível habilitar o Port Security na rede, nas portas do switch, para que ele só permita que um endereço MAC seja registrado, e aí caso o cliente queira forjar diversos endereços MAC solicitando DHCP, aquela porta efetue o bloqueio daquelas requisições, ou através da funcionalidade DHCP Snooping, que pode monitorar todas as requisições DHCP na rede, limitar a quantidade de pacotes por segundo, ou até mesmo restringir quais portas podem encaminhar as mensagens de offer e ACK, as mensagens encaminhadas pelo servidor DHCP. Falando aqui com o DHCP Snooping habilitado, lembrando que o cliente aqui no estágio 1 envia a mensagem DHCP Discover. Essa mensagem de Discover vai chegar no servidor DHCP, ele vai responder com offer, o cliente vai encaminhar o request e ele responde com ACK. Quando o cliente DHCP encaminha um Discover e eu estou com o DHCP Snooping habilitado, eu preciso dizer qual porta é a porta que eu vou configurar como Trust. Isso é a porta confiável. Uma vez que eu habilito o DHCP Snooping no switch, todas as portas são atribuídas como Untrusted, isto é, não confiáveis. A partir daí, eu configuro a porta Trust, que é a porta conectada no servidor DHCP legítimo, e caso o atacante queira, aqui no passo 2 em vermelho, responder com offer ou com ACK em uma porta untrusted, uma porta não confiável, o switch vai bloquear essas respostas. No passo 3, apenas as mensagens legítimas, tanto de offer quanto de ACK, são encaminhadas para o cliente DHCP. Então, recapitulando, habilito o DHCP Snooping no switch, todas as portas são atribuídas como untrusted e eu defino qual porta são a porta trust, as portas habilitadas para encaminhar tanto as mensagens de offer quanto as mensagens de ACK do servidor DHCP legítimo. Configurando DHCP Snooping nos switches Aruba OS. A primeira coisa é definir quais portas são as portas trust. Vai na interface, no nosso caso, a porta 23, digito DHCP Snooping Trust. Essa porta deu uma descrição aqui, que é a porta do servidor DHCP. Depois disso, habilite globalmente o serviço DHCP Snooping no switch Aruba OS e quais VLANs vão ter o DHCP Snooping habilitado. No caso aqui, eu habilitei somente na VLAN, mas você precisa habilitar em todas as VLANs que seja necessário habilitar o DHCP Snooping. A palavra Snooping podemos ter como uma tradução literal para português como farejar, bisbilhotar. Um switch com DHCP Snooping, ele vai bisbilhotar todas as mensagens DHCP encaminhadas para o host, para o cliente DHCP, e ali montar uma tabela com as informações de qual endereço MAC do cliente, qual IP foi atribuído, qual porta e qual VLAN ele faz parte. Configurando o DHCP Snooping quando temos mais de dois switches ou mais. Então, imagina que seja um switch de agregação, um switch core, e o servidor DHCP está conectado diretamente nele. Então, eu configuro a porta como Trust, a porta conectada diretamente no servidor. Essa porta vai permitir que seja recebida nela as mensagens de offer e as mensagens de ACK. Todas as portas Untrust recebem naturalmente, o switch encaminha a partir que ele recebe essas mensagens, as mensagens de offer e de ACK. No caso eu tenho switches de acesso conectados, eu preciso na porta de uplink que vai receber essa mensagem, não a porta que vai encaminhar, ter habilitado também o trust. Então, tanto no switch de agregação quanto no switch de acesso, eu habilito no switch de agregação na porta conectada ao servidor, no switch de agregação a porta conectada ao servidor e no switch de acesso a porta de uplink. Caso um atacante esteja no switch de acesso e o DHCP Snoop esteja habilitado, a porta dele é configurada como não confiável. E nesse caso, as mensagens serão bloqueadas. Esse é o passo principal. Esse diagrama mostra bem para não cometer erro na configuração do DHCP Snooping, tá? Há pessoas que configuram em todas as portas de uplink o comando trust. Eu não vejo problema, mas não é necessário configurar no switch de agregação, por exemplo, que está conectado o servidor HCP, apenas na porta que está conectado ao servidor. E nos outros switches, na porta de uplink que recebe a mensagem, sempre imaginando, fazendo um desenho, desenha num papel, faz um desenho mental, imaginando o caminho que a mensagem DHCP vai percorrer na rede.
Os comandos show DHCP Snooping. No comando show DHCP Snooping é possível validar se o serviço está habilitado, quais VLANs ele está habilitado, se ele vai fazer a validação de endereço MAC. É possível também configurar controles sobre informações de Option 82. São as informações que é contida na mensagem DHCP quando você utiliza o relay, DHCP Relay. Aqui embaixo, quais são as portas que estão up no switch e quais portas estão configuradas como trust e quais portas estão naturalmente como untrust. E aqui embaixo ele também faz um resumo de quais portas são untrusted. Aqui no Yes, a porta configurada como trust. Show DHCP Snooping Bind. Aqui vemos a tabela construída pelo serviço DHCP Snooping, com o endereço MAC dos hosts, o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP que o switch farejou, qual VLAN, qual porta e o tempo de leasing que o switch vai armazenar aquela informação. Show DHCP Snooping Stats. Aqui é possível validar as mensagens que o switch acabou farejando, que o switch acabou percebendo na comunicação, quais portas untrust encaminharam mensagem. Ali é possível verificar se algum equipamento daquele switch está tentando encaminhar uma mensagem forjada do DHCP. Mensagens como offer, como hack, inclusive mensagens de release também. Outros parâmetros. É possível colocar também no switch as configurações junto com o DHCP Snoopy, qual o servidor autorizado para aumentar a segurança, o IP do servidor DHCP. É possível configurar um rate limit em pacotes por segundo para limitar a quantidade de requisições DHCP naquela porta. E também o Verify para habilitar a checagem do frame Ethernet ou do quadro junto com a tabela montada pelo DHCP Snoopy, a tabela bind do DHCP Snoopy. E ali dropar o pacote caso o host esteja fazendo spoofing de algum endereço MAC. Então é possível habilitar essa funcionalidade para que caso o endereço de origem do frame Ethernet esteja falsificado, ele descarte a mensagem. Para todas essas configurações de DHCP Snoopy, eu sugiro sempre, se possível, montar um laboratório, fazendo uma parte isolada na rede, conhecer bem a funcionalidade e, a partir daí, expandir a funcionalidade para todos os switches da rede. Habilitando DHCP Snooping para IPv6. Com DHCP v6 Snooping, você consegue habilitar o serviço para IPv6. O mesmo processo, DHCP v6 Snooping, DHCP v6 Snooping para VLAN, VLAN 1 ou a lista de VLANs, vai na interface e habilita. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook-aruba. Boa parte das funcionalidades que eu utilizei nesse vídeo estão no Access Security Guide for Aruba S disponível na página do fabricante. Eu usei aqui a versão 16.10, que é a versão que eu testei no Switch. Nesse guia, digitando no Google, você consegue validar todas as funcionalidades disponíveis para a DHCP Snoopy. É possível fazer a busca pelo modelo do seu switch e validar outros parâmetros, incluindo outras funcionalidades de segurança. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.